Olá, estamos aqui novamente para mais um encontro, né, mais uma palestra, onde nós vamos poder aqui desenvolver alguns assuntos bem relevantes a respeito do desenvolvimento do pensamento, da sociedade. Né? Eu acho que nós temos que ter um senso crítico, né, que eu acho que hoje em dia, nos dias de hoje, é uma coisa que está faltando. Eu acho que as pessoas estão muito superficiais, né? Os ensinamentos sobre filosofia, sobre episteme mesmo, né? Episteme é uma palavra que praticamente as pessoas não conhecem, né? As pessoas mais comuns, mais leigas, não conhecem. É uma palavra que sumiu do vocabulário, né, das pessoas hoje em dia. Mas episteme, né? Epistemologia, é o estudo, né, da própria ciência, é a própria avaliação crítica dos conhecimentos científicos, né, é uma espécie de filosofia da ciência. Então a episteme é de total relevância, porque o pensamento científico, sendo um pensamento humano, ele também pode chegar ao aspecto de dogma, né? Porque nós, como humanos, tem uma grande deficiência. A própria ciência, apesar de ser a ciência especulativa, a ciência que utiliza do método, né, para chegar à verdade, né, a ciência que avalia, a ciência que analisa através de métodos bem específicos, a ciência que não se deixa levar pelo lado pessoal, pelo lado emocional, mas sim por fatos, né, por fatos palpáveis, mensuráveis. Essa ciência, em última análise, ela utiliza de recursos humanos. Todos os nossos engenhos ópticos, todos os microscópios, os telescópios, né? Tudo é baseado no olho humano. Todos os engenhos científicos, todos os equipamentos científicos são baseados na percepção humana. Então, logo, né, tem que haver uma preocupação de que essa observação pode ser falha, né? Essa observação pode ser limitada. Então existe aí a chamada episteme, né, ou epistemologia, que é o estudo, a fiscalização, a observação, a análise do conceito científico, do que é ciência, né, dos limites da ciência. Né? Então é a ciência da ciência, a ciência é a filosofia que estuda a ciência. Né? É uma própria é um conhecimento em essência, né, que ele chega a transcender a própria ciência, né, no aspecto de que ele é o observador do observador, né? Aquele que traz sempre contraponto, né? Que traz sempre aquele raciocínio de que tudo que sei é que nada sei. Ou seja, que a própria ciência é limitada, que a própria ciência ela é uma observação humana, logo ela pode estar fadada ao erro. Agora, o grande aspecto de humildade da ciência, né? Eu acho que o grande aspecto que me faz ser apaixonado pela ciência, que me faz ter a ciência até como um norte, né, um norteio para a minha vida, né, para a observação da realidade, observação da existência, observação de mim mesmo, né, e do próprio sistema que me circunda. Entendeu? A tamanha confiança que eu ponho na ciência sem sombra de dúvida, o seu aspecto de humildade. Porque a ciência ela tem se corrigido, ela tem se retificado, se corrigido ao longo das eras, o que não acontece em absoluto com a religião. A religião ela é dogmática, a religião ela é irracional, ela é feita por sacerdotes poderosos, sempre foi ao longo da história, né? Dominante, poderosa, e ela não admite contestação. Ela não admite ela inclusive ela se contrapõe à ciência justamente por esse aspecto. Porque enquanto a ciência ela olha o mundo e ela também se olha, né? Ela se avalia, se reavalia, se corrige. Né? A ciência está sempre mudando os conceitos, quebrando os paradigmas. Né? Obviamente, nós somos humanos, os cientistas são humanos. Né? A própria ciência muitas das vezes cai em questões até meio, entre aspas, religiosas. Né? Existem crenças dentro da ciência que são muito difíceis de ser quebradas. A gente sabe disso. Existem muitos cientistas que se limitam, né? Se limitam num pensamento. O próprio Einstein, né? O próprio Einstein ele morreu negando a física quântica.
Entendeu? Isso faz parte, obviamente, do orgulho e também de uma certa, eu vou até além do orgulho, uma certa dignidade, porque líderes, né, pessoas que tomam uma posição, pessoas que se colocam à frente de ideias, pessoas que assumem riscos, essas pessoas, elas têm um conteúdo psicológico de liderança, elas têm um conteúdo psicológico de tomar decisões, ainda que essas decisões muitas das vezes sejam erradas, mas como essas pessoas muitas das vezes estão em posições singulares, né, onde ninguém nunca esteve, Einstein revolucionou tudo. O Einstein hoje, para a física, ele é um dinossauro, é alguém ultrapassado, mas sob um certo aspecto, nada que a gente tem hoje a gente teria sem Einstein. Apesar dele estar ultrapassado, ele foi alguém que concebeu uma visão de mundo, de tempo, espaço, né, de energia e matéria. Ele concebeu uma visão que ninguém nunca teve. Então, apesar de ele estar ultrapassado, ele é um marco. Né? Ele é alguém que pode se falar em antes de Einstein e depois de Einstein. Então, era um grande gênio. Mas como todo grande gênio, obviamente você muitas das vezes cai na arrogância. Né? E Einstein tinha certeza de que estava certo. Isso é uma postura psicológica de líder, né? Isso é uma postura psicológica de alguém que toma decisões, né? Ainda que essa decisão muitas das vezes esteja incorreta, porque às vezes você não sabe o fruto da sua ação, né? Mas muitas das vezes o líder é aquele que assume o risco e que assume a obrigação de tomar a decisão que outros não tomam. Isso é a característica básica da liderança. Assumir o risco, assumir a responsabilidade. Então Einstein era um líder, né? E ele pagou para ver, e ele morreu sem se conciliar com a física quântica, sem aceitar a física quântica. E hoje a física quântica é uma realidade, isso não se pode se negar. Né? Os maiores cientistas, hoje a física quântica é a física da vanguarda. Né? A física quântica começou a ser desenvolvida lá por 1900. As ideias assim básicas, mas a física quântica, ela é hoje a física que chegou para ficar, né? A física newtoniana, que é a física no mundo que nós conhecemos, né? Do mundo das coisas, das formas, das sensações, a física que é ensinada nas escolas, né? É a física mais superficial, é a física do mundo físico, né? A própria palavra física quer dizer o quê? O estudo, né, do mundo, da realidade física. Né? Só que a física quântica, ela derrubou, não sei se a palavra seria derrubou, né? Porque a física newtoniana, ou seja, a física das coisas grandes, das coisas cósmicas, né? É a física que funciona para o mundo macro. Mas quando você vai para o mundo micro, né? Que é o mundo interno, o mundo atômico, o mundo das partículas, o mundo das ondas, né? Porque hoje em dia a gente sabe, né, que a energia, né, o fóton, que é a partícula da luz, né, a partícula básica da luz, né, que é o fóton, ele se comporta como partícula em alguns momentos como onda. Isso já foi demonstrado. Ele é uma coisa que é complicada de se compreender, porque como é que uma coisa é onda ou uma coisa é partícula? A onda remonta a algo eletromagnético, a algo que não tem um aspecto físico, mas sim energético. A partícula não, a partícula já remonta a algo físico, algo que pode ser mensurado, algo que pode ser medido, não é, do ponto de vista físico, mas a física quântica mostra exatamente isso. A luz, ela se comporta às vezes como onda, ou seja, eletromagnética, e às vezes como partícula, uma partícula física. Então, se você for olhar bem, como eu já falei até em um vídeo meu anterior, né, o primeiro vídeo anterior, a natureza da realidade, o que é a realidade, isso remonta até aos conhecimentos da religião oriental, das religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo. O hinduísmo, nos seus preceitos, dizia que na realidade uma coisa pode ser e não ser, uma coisa é e não é. Né? A realidade dos gurus e dos estudiosos da religião oriental é exatamente essa. Quando você faz uma pergunta para um grande guru, um grande mestre oriental, hinduísta ou budista, geralmente ele não responde de uma forma direta, porque ele sabe que existem duas formas de se responder uma coisa. Entendeu? E Einstein também caiu nisso, ou seja, a teoria da relatividade. Tempo é espaço, espaço é tempo. O que é espaço? Tempo. O que é tempo? Espaço. Tudo uma coisa só. O Baruch de Spinoza
um grande filósofo, grande matemático, que não é muito conhecido, porque ficou um filósofo meio marginal, né? Mas quem ama filosofia, quem estuda, sabe que Baruch de Spinoza é um dos primeiros panteístas, né? Foi o primeiro a quebrar essa ideia de um Deus único, né? Que é absurda, é limitadora. A ideia de um Deus único, na realidade, é a realidade do preguiçoso, né? Nunca na história da humanidade houve uma ideia de um Deus único. No passado primitivo da humanidade, as pessoas, por intuição, compreendiam que existem várias energias na natureza. Existem várias forças agindo na natureza. E essa questão, que principalmente veio com o judaísmo, já houve até no Egito Antigo, né? Já houve, se não me engano, Akenaton, né? Que foi o primeiro, pelo menos assim, descrito na história, né? Como o primeiro faraó que defendeu, né? O monoteísmo, né? Porque antes todos cultuavam vários deuses, né? E o Akenaton, ele foi um dos primeiros, né, nas escolas de mistérios, né, no Egito Antigo. Ele bateu de frente com a cultura egípcia, ele foi renegado, o nome de Akenaton foi apagado de vários escritos, de vários hierógrafos, né, escritos nas pedras em relação a Akenaton foram apagados, porque Akenaton foi um dos primeiros a defender o monoteísmo. E o monoteísmo, na realidade, se você for observar, como na própria física quântica, tudo existe os dois lados, né? Existe o lado que evolui e o lado que involui. É como uma respiração, né? Quando o seu coração bate, ele tem um movimento de sístole, né? Contração, e diástole, ou seja, expansão, né? Isso existe no próprio conceito de universo, né? No hinduísmo, eles dizem, por exemplo, que o universo ele se cria com a respiração de Brahma, ou seja, Brahma seria o ser universal, né? Seria o que se chama Deus na visão ocidental. Quando Brahma inspira, ou seja, quando ele bota o ar para fora, todo o universo físico acontece. É o Big Bang, né? São os elementos sendo criados, são as leis físicas sendo criadas. E quando o Brahma inspira, o universo se retrai, o universo volta a ser um nada, o universo volta à não existência, né? Nós observamos isso na própria vida, né? Nós vivemos, nós existimos, nós amamos, nós sorrimos, nós criamos, nós desenvolvemos projetos, no final nós deixamos de existir. É como a sístole, né, do coração, né? O nosso coração faz isso diariamente, né? Ele se contrai e ele se dilata, né? Ele faz um movimento negativo de contração e um movimento positivo de expansão, né? E o universo também, nas religiões contemplam isso, ou seja, o movimento de que o universo existe em forma potencial, ou seja, ele se contrai, e no momento em que ele se manifesta, né, ele se expande, né? A física quântica demonstra isso, né, que o universo está se expandindo, né? Existe uma teoria de que em algum ponto ele pode começar a se retrair. A gente chega no Brahma, né, a respiração de Brahma. Então, você vê como todas as coisas se complementam e como as religiões orientais têm que ser respeitadas nesse aspecto, têm que ser vislumbradas, né, pelo seu potencial, pela sua profundidade. E até pela sua equiparação, muitas das vezes, à própria ciência mais atual. Né? Então, como eu vinha falando antes, o Akenaton ele foi um dos primeiros, né, faraós egípcios a defender o monoteísmo. E, na realidade, existe aí, por um lado, uma expansão. Né? Por quê? Porque você tem um conceito de um Deus único. Né? Você simplifica a ideia, você facilita o entendimento, você começa a raciocinar de uma forma mais simples, mais primitiva, né? Porque a ciência é isso. A ciência não é complexidade. Todos os conceitos científicos, todas as ideias mais elaboradas partem de princípios simples. Né? Então, muitas das vezes a gente acha, poxa, essa tecnologia é tão sofisticada, mas pode ver, se você observar, ela partiu de um princípio simples. Né? Porque a grande característica do gênio é a capacidade de resumir, de sintetizar de forma simples
um conceito muitas vezes complexo. Isso é a grande faceta, né? É a grande característica do gênio. O gênio é esse que consegue ver uma coisa simples, algo imenso. Consegue muitas das vezes através de elementos tão quase que imperceptíveis pela maioria, mas ele percebe aquilo de alguma forma. Existem gênios em várias áreas, né? Existem gênios analfabetos, né? Alguém que consegue perceber dentro de uma sociedade o que está mais propício ao sucesso ou não. Isso é uma genialidade. Não precisa ser, você não precisa ser nenhuma pessoa super estudada ou alguém que fica o dia inteiro nos livros. Basta que você desenvolva a capacidade de percepção do real, né? Um gênio, não adianta nada um gênio que tem projetos engavetados, né? Um gênio que ninguém conhece. Isso não é um gênio. Isso na realidade é alguém com uma inteligência animal, uma capacidade, né, de absorver informações. Mas como eu ouvi esses dias na televisão, um pensamento que eu até a princípio reneguei, a princípio eu não aceitei esse pensamento, mas depois eu, meditando, pensando bem, eu reavaliei e vi que faz sentido. Entendeu? Alguém falou na televisão, o conhecimento não é importante. O importante é o processo de aquisição do conhecimento. Olha só que coisa. Quando eu ouvi isso, eu pensei, bom, esse conhecimento não é importante. Eu que sempre defendi que o conhecimento é tudo, que o conhecimento dá poder, né? Mas, se você for observar, o que é o conhecimento? O conhecimento é informação, é um conjunto de informações. Não é? Você pode dar um conjunto de informações, por exemplo, para um animal, né? Isso se chama adestramento. O animal ele vai rolar, ele vai fugir de morto, ele vai fazer graça, todo mundo vai aplaudir. Você pode ensinar isso para uma baleia, para um cachorro, para qualquer animal que seja, que tenha um certo nível de inteligência. Entendeu? Mas isso é o que é absorção de conhecimento. Isso pode ser feito por uma máquina, né, por inteligência artificial. Isso pode ser feito por um robô, ou isso pode ser feito por um animal. Mas a diferença entre o conhecimento, ou seja, a informação que é, né, ofertada, né, ou mesmo introduzida no cérebro do indivíduo, a diferença entre essa informação e a aplicação prática dessa informação é totalmente diferente.